ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo no Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico. A vida não é de brincadeira, não. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A vida não é de brincadeira, não. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A vida não é brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Todo encontro tem um quê de conflito, de embate. Isso porque quem encontra, contra está. Mas contra tem consigo o com. Do mesmo modo que um desfecho não desdiz o fecho, e que o liso reclama um deslize para provar a sua aspereza, toda presença presentifica algo que falta, uma ausência que normalmente não sabemos dizer. Nomeá-la, então, seria golpear a machadadas, desbiografando sua carne de carnaval. Pois ao poeta cabe dar dizeres a essa ausência, emprestando algum som na boca do pensamento ao que permanece ruído e rumor. Ao artista dar imagem a essa falta, fazendo-a aparecer contra a aparição. Ao crítico, quebrar e pôr em crise esse encontro sempre adiado e, ao mesmo tempo, sempre precipitado. Porque aquilo que vem ao encontro vem só depois, e vem sempre de encontro, como luz que escurece para acender os vagalumes. Pois não se trata de iluminar o obscuro, mas, como disse Fernando Pessoa, tornar clara a obscuridade. Esse nosso desencontro assim se insinua, querendo deslizar sobre a porosidade do tempo, desenvolver a angústia com afagos amargos, destroçar os troços da língua e desfilar a boia do desejo. Fila como o cão que ataca. Fila como quem para à espera. Fila como quem tem fome de mundos. Desfila, assim, querendo botar o bloco na rua. Uma rua sem saída, de mão única, que não é passeio, mas vida. Desfiladeiro. Teremos 4 sessões nessa tarde. Em cada uma, 2 falas. Durante as falas, convidamos a todos a se manifestarem à vontade pelo chat. As questões levantadas ali serão levadas aos faladores, para que, após as apresentações, possamos aproximar nossas inquietações e angústias. Nesta primeira sessão, teremos as falas de Daniele Cury e Marcelo Fonseca. Daniele é psicóloga e psicanalista, professora do curso de Psicologia do Centro Universitário Newton, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Marcelo Fonseca é artista visual, doutor em artes pela Escola de Belas Artes da UFRJ e professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso. Vamos iniciar então com a Daniele. Bom, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar participando desse desencontro, que, na verdade, para mim foi um grande encontro,
um encontro muito feliz com o Marcelo, com o Diogo, com a Círculo de Giz, e com todo mundo que participou do curso, né, com trabalhos tão maravilhosos e com discussões tão ricas, que a gente vai poder retomar um pouquinho aqui na tarde de hoje. A ideia é que eu fale um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, cujo tema é o cinema, a imagem no cinema de Marguerite Duras, e que eu dei como título para a apresentação aqui, Imagem no cinema de Duras, elementos de um saber fazer com a imagem? É uma pergunta. Eu vou, então, começar apresentando um pouquinho o cinema da Marguerite Duras, sobretudo no que diz respeito à imagem, porque o cinema dela é muito amplo, é muito rico, é cheio de elementos, mas eu vou focar um pouco mais na questão da imagem, e depois fazer uma articulação com a psicanálise no ponto que eu estou desenvolvendo a minha pesquisa. Bom, a Duras, ela começa a fazer cinema em 1959, quando ela foi convidada pelo Alain Resnais para poder fazer o roteiro do filme Hiroshima, Meu Amor, que era sobre, né, o final da guerra, da bomba de Hiroshima, e ela foi convidada por ele, sobretudo, pela maneira como ela lidava e trabalhava com as imagens. O interessante é que ela faz, para falar desse tema, ela faz um filme de amor, e um arrebatamento amoroso, né, como é muito típico dela, e mesclando aí com a questão da guerra e da bomba. Bom, na verdade, ela se envereda pela arte do cinema por alguns motivos, né? Um dos motivos, ela diz que é o desgosto que ela estava tendo na época, né, do cinema que era feito, dessa época que ela começa a fazer cinema, que é 1959, o cinema que ela chama um cinema de sábado, um cinema para divertir, um cinema que quando as pessoas saíam, né, das salas de cinema já esqueciam logo após assim o filme. Então ela se propõe a fazer uma desconstrução, ela mesmo fala, né, retomar o cinema de um ponto primitivo, fazer um assassinato do cinema, e começa a se enveredar então, né, mais fortemente pela sétima arte. Ela diz também que ela estava considerando muito nulas as adaptações dos livros dela para o cinema, né? Por exemplo, ela teve um desgosto, um desacordo muito grande com o esqueci o nome dele, o Jean-Jacques Annaud, quando ele filma, né, o livro O Amante, porque ela diz que foi muito literal, assim, né? Por exemplo, ela achou ridículo a maneira como ele pegou um legítimo automóvel da época, dos anos 30, e colocou sobre uma legítima balsa de Mekong para poder filmar a cena da menina, né, atravessando a balsa, atravessando o rio na balsa, o rio Mekong. Ela diz, então, que aquilo ali era completamente inaceitável. É a cena, inclusive, que abre o filme, e um tempo depois ela vai escrever o livro O Amante da China do Norte, que é para poder, ela diz que é uma resposta dizendo como que o filme deveria ter sido filmado. Bom, ela vai fazer, então, 19 filmes, entre longas e curtas, ao longo de 15 anos, entre 1969 e 1984, como o próprio Marcelo apontou, né, nas nossas discussões, é uma produção muito intensa, né, muito grande. E tem uma fala dela que é interessante, que é importante, que ela diz que a amplitude da escrita só foi atingida com o filme, porque o cinema, uma vez, né, que o cinema, ele coloca a questão da imagem. Bom, a obra da Duras, como um todo, né, permitiu a ela um livre trânsito, onde ela pôde passar, né, dos filmes, dos livros, da escrita para os filmes, e dos filmes também, né, para a escrita, retomar alguma coisa dos livros, e também no teatro, né, porque ela também se enveredou aí pelo teatro, mas não se tratou simplesmente, né, de transformar alguns livros em filmes ou vice-versa, né? A partir do livro O Deslumbramento, que é de 1964, ela vai fazer um conjunto onde ela vai trazer uma série de personagens, de lugares, de histórias e de imagens que vão se repetir, sobretudo nessas duas linguagens artísticas, tanto no cinema quanto nos livros.
Isso é interessante, o Michel Foucault, ele vai dizer que essa repetição, essa coisa que ela vai trazendo, né, que vai se repetindo na obra dela, ele vai nomear de memória sem lembrança. E a Hélène Cixous, numa entrevista com o Michel Foucault, uma entrevista belíssima, inclusive eu recomendo demais a leitura, que está no Ditos e Escritos 3, do Michel Foucault, é uma entrevista sobre a Marguerite Duras. Ela vai falar que essa repetição, esse conjunto, né, que vai retornar da obra dela, é como se fosse aquilo que não quer morrer. Porque ao desnudar cada vez mais, né, ao tirar cada vez mais da imagem, do cinema dela, né, os objetos, as vozes, a representação, os próprios atores, vai restar aquilo que não quer morrer. E com relação a isso, né, me remete ao Lacan, do Seminário 20, quando ele vai dizer sobre aquilo que não cessa de não se escrever. Então, tem uma ideia um pouco sobre isso aqui. Gente, eu estou com uma colinha aqui, tá, para poder seguir aqui o que eu estou falando. Com relação no plano das imagens, a Duras, ela vai propor uma rarefação do visível, um esvaziamento do espaço, uma ausência de figuração, uma desobrigação da representação. Ela vai dizer que a imagem mata o desejo e massacra o imaginário. E isso, para a psicanálise, é muito interessante, né? A gente poder pensar o que significa isso. Nesse sentido, o ato de produzir novas imagens passa a ser questionado no cinema dela. Por exemplo, ela vai utilizar muitos restos e sobras de filmes em outros filmes. Então, muitas das vezes, ela repete as imagens em alguns de seus filmes, ou ela utiliza, né, esses restos, essas sobras que não foram utilizados, e usa como imagem para outros filmes, assim como a trilha sonora, também tem uma trilha sonora que ela repete em mais de um filme, e como eu disse também, né, as próprias histórias, os personagens e os lugares. Nesse sentido, tem alguns estudiosos, né, do cinema dela que vão dizer que ela propõe uma imagem neutra. É como se ela, que é chamada também de chave mestra, é como se ela pegasse essa imagem neutra e colocasse assim, infinitamente, né, fizesse uma superposição dessa imagem infinitamente para qualquer texto. Então, a gente vê que tem uma repetição realmente, né, nas imagens do cinema dela, que poderiam ser utilizados em vários textos, não vou dizer em todos os textos, mas em vários textos. Né? E nesse sentido, a Duras, ela vai dizer de uma imagem absoluta. É interessante dizer que ela ela se refere a uma imagem absoluta exatamente por uma ausência da imagem. Tem uma história curiosa que o livro O Amante, a ideia dele começou com o próprio filho da Duras, propondo a ela que escrevesse legendas para as fotos da vida dela. A Leila Perrone Moisés, no pós-fácil do livro O Amante, ela vai dizer que, de fato, né, quando a gente lê o livro, parece que a gente está folheando um álbum de fotografia. E ela, a princípio, o título para esse livro não seria O Amante, seria a imagem absoluta ou a fotografia absoluta. E aí eu vou ler um trechinho aqui do livro, onde ela fala um pouquinho disso, tá? Aqui nessa versão, aqui nessa edição do livro O Amante, que é de 2012, finalzinho da página 12, início da página 13. Ela diz assim: é no curso dessa viagem que a imagem teria sido destacada, subtraída ao conjunto. Poderia ter existido, poderiam ter tirado uma foto como qualquer outra, em outro lugar, em outras circunstâncias, mas não tiraram. O objeto era miúdo demais para tanto. Quem iria pensar nisso? Ela só poderia ter sido tirada se fosse possível prever a importância daquele acontecimento em minha vida, aquela travessia do rio. Ora, enquanto esta ocorria, até mesmo sua existência era ainda ignorada. Só Deus a conhecia. É por isso que essa imagem, e não podia ser de outra forma, não existe. Foi omitida, foi esquecida, não foi destacada, subtraída ao conjunto. É a essa falta de ter sido registrada que ela deve sua virtude, a de representar um absoluto, a de ser justamente a sua autora. Bom,
Ainda, né, com relação ao plano das imagens no cinema da Duras, ela vai utilizar também vários dos seus filmes, os reflexos através dos espelhos. E é muito interessante porque a forma como ela enquadra, né, e nos apresenta essa imagem faz com que o espectador fique na dúvida se aquilo que está sendo apresentado é de fato a imagem ou se é o reflexo no espelho. Então, é muito interessante, assim, né? Às vezes ela coloca um espelho na frente de outro espelho, né? Que também vai causar aí, vai provocar uma multiplicação das imagens e a gente fica sem saber, né? De fato, o que seria aí o reflexo e o que seria a imagem propriamente dita, vamos dizer assim, né? Tem uma leitora também, né, da obra dela, que vai dizer que aí que está a verdadeira forma, né, de fazer cinema, porque ao trabalhar a imagem dessa maneira, de nos confundir o que é imagem, o que é realidade, o que é ilusão, poderia ser feito aí, de fato, o cinema. Bom, eu vou passar agora, então, foi só uma introdução aqui, né, do cinema, da imagem no cinema da Duras, como eu disse, né, ele é muito amplo, assim, tem muitas coisas interessantes, principalmente na articulação com a literatura, a presença da voz, esse é um ponto importante, né, que a voz no cinema da Duras vem com uma presença muito forte, ao passo que a imagem vem mais rarefeita, mas que não perde, né, a sua potência por conta disso. Bom, com relação à articulação com a psicanálise, para essa apresentação, eu resgatei, sobretudo, o Lacan, e alguns momentos, né, que ele vai trabalhar a imagem no ensino dele. Então, ele começa a falar da imagem em 1949 com o Estádio do Espelho, onde ele vai trabalhar essa questão, né, dessa fascinação pela imagem refletida no espelho, a identificação a essa imagem, o duplo especular, alguma coisa de uma experiência que aconteceria, né, como um efeito formador, inclusive da formação do eu, né? Então, é um momento da constituição do sujeito que é muito importante, que tem aí, né, como consequência, ou não, né, essa formação do eu, mas que é a imagem, né, pela via do imaginário, muito associada, muito articulada, muito subordinada ao simbólico. Bom, quase 10, 12 anos depois, né, ele retoma a questão da imagem no seminário 10, que é o seminário da angústia, onde ele introduz, né, de uma certa forma, pelo menos com mais peso, a questão do objeto A, inclusive ele vai incluir, né, na lista freudiana dos objetos pulsionais, ele vai incluir o objeto olhar e o objeto voz, e para dizer aí alguma coisa de uma imagem como um resto, né, alguma coisa que não se deu tanto na captação, na apreensão do espelho, da imagem refletida no espelho, mas alguma coisa que restou disso, na relação com a angústia, e a gente pode pensar, sobretudo, na relação com o real, né? Então, alguma coisa da imagem que vai se apresentar mais pela via do real, e não tanto, não desconsiderando isso, mas não tanto pela via do simbólico. Nesse ponto, é interessante a gente notar que 10 anos depois, no seminário 20, o Lacan ele vai dizer que o que faz aguentar-se a imagem é um resto. Então, já tem alguma coisa aí que ele já estava trabalhando, né, 10 anos antes, no seminário 10, com essa noção, com essa função do resto. Mas logo após o seminário 10, no seminário 11, ele retoma a questão do olhar, da imagem, ele não retoma tanto a questão da voz, do objeto voz, mas a questão da imagem e do olhar, ele retoma com grande força, assim, e ele vai dizer disso na relação do pintor com a pintura. Ele vai dizer que a imagem, né, que o pintor nos oferece é uma imagem que se apresenta como pasto, como pastagem para o olhar. Ele vai dizer o seguinte: algo é dado, não tanto ao olho, algo é dado, não tanto ao olhar, quanto ao olho, algo que comporta abandono, deposição do olhar. Então, o Lacan ele vai dizer que vai ocorrer uma esquise, uma divisão, né, uma separação do campo do olhar e do campo do olho, aonde a imagem nos apareceria como uma armadilha,
como um engodo, como um logro. É interessante a gente pode pensar a questão do logro, que pode significar, né, tanto um embuste, assim, uma fraude, quanto também uma satisfação, né, para a gente poder pensar aí a satisfação da pulsão escópica, da questão do olhar. E ele vai dizer o seguinte, que o olho é como uma metáfora do olhar. Este enquanto objeto A, que produz no sujeito um desconhecimento do que há para além da aparência, para além da imagem. Bom, nesse sentido, eu retomo o Foucault, lá na entrevista com a Hélène Cixous sobre a Marguerite Duras, onde ele vai se perguntar o seguinte, como que a obra da Duras, a obra cinematográfica, né, o cinema dela, pode se escrever com tanta importância, assim como a sua obra literária. Só que uma obra cinematográfica que vai apresentar uma arte da pobreza. Na verdade, é a Hélène Cixous que faz essa denominação, né, da obra da Duras como uma arte da pobreza, que vai, como eu disse, né, anteriormente, desnudando cada vez mais, retirando cada vez mais da imagem os seus elementos, e deixando como resto, como sobra, aquilo que não quer morrer. Então, tanto o Foucault quanto a Hélène Cixous, eles vão concordar que o cinema, a imagem no cinema da Duras, vai cristalizar no olhar alguma coisa de importante, que a resposta para essa pergunta que ele se faz, né? Como que o cinema dela se escreveu com tanta importância, assim como a literatura, a resposta estaria no gesto do olhar. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que o Lacan está dizendo, de alguma coisa da imagem que vai retirar da função do olhar a sua própria função, vamos dizer assim, né? E até que ponto a Marguerite Duras traz alguma coisa disso. Bom, nesse sentido também, né, da esquise, do olho, do olhar, da função do objeto A enquanto olhar, o Gérard Jacquemin, que é um escritor, um psicanalista francês, ele tem um estudo muito forte, né, nesse tema do olho e do olhar. Ele vai dizer o seguinte, com o objeto A, objeto perdido sem imagem, Lacan responde ao quebra-cabeça de como fazer o impensável entrar no pensamento, o irrepresentável entrar na representação, a ausência entrar na presença. Então, eu acho que alguma coisa aí do cinema, da imagem no cinema de Duras tem muito a ver com essa discussão, né, da questão do olho, do olhar, do objeto A, dessa ausência, sobretudo, né, alguma coisa que ela coloca muito apontado para a potência da imagem na sua ausência, na sua rarefação do visível. Esse é um ponto que eu estou querendo trabalhar aí, a imagem no cinema de Duras. Um outro ponto é quando o Lacan vai retomar no Seminário 24, que já é um seminário, né, no final da obra dele, a questão da identificação do sintoma e da imagem. Logo no comecinho do seminário, ele vai dizer, né, que a forma como o sujeito, primeiro que ele vai dizer, né, que no final de análise a gente chegaria a uma identificação ao sintoma. E que a maneira como o sujeito vai lidar, vai desembaraçar, vai se virar com esse sintoma, que causa uma identificação, é a maneira também como o sujeito lida com a sua própria imagem. Esse ponto é um ponto que, a princípio, né, me apareceu de uma forma muito enigmática, mas já de uma forma que me traz assim, um interesse muito grande em querer saber, investigar um pouco mais. E o Henrique Laurent, que é um psicanalista francês, ele vai retomar esse questionamento dessa articulação, né, que o Lacan faz no início do Seminário 24, sobre a identificação, sobre a imagem e sobre o sintoma, propondo uma noção de manipulação de imagem-sintoma. Ele vai trabalhar isso nesse livro que chama O Avesso da Biopolítica, uma escritura para o gozo. É um livro muito interessante, muito contemporâneo, sobretudo aí no capítulo que se chama O Impossível Retrato do Artista, aonde ele vai exemplificar, descrever, né, essa noção de imagem-sintoma através da obra de 3 artistas. Um, inclusive, né, o Rembrandt,
com os seus inumeráveis autorretratos, né, que ele se pintou de uma forma incontável, e o Lohan ele vai fazer essa articulação pela via do autorretrato aí com o Rembrandt. Bom, nesse sentido é que se apresenta então o Lohan ele vai se perguntar como que seria fazer aparecer alguma coisa do invisível da imagem a partir dessa manipulação da imagem-sintoma. E essa se tornou, então, a hipótese da minha tese, né, de doutorado, da minha pesquisa. Se nesse sentido, a gente pode pensar que a imagem, a forma como a Marguerite Duras vai trabalhar e tratar e trazer, né, a imagem no seu cinema, poderia ser uma forma de manipulação de imagem-sintoma. E aí o ponto que eu vou pegar para poder, né, discutir e articular um pouco essa teorização é o seguinte: a gente sabe da importância da água na obra da Duras, né, não só no cinema, mas sobretudo na escrita, na literatura, né. Quando ela tinha 4 anos, a mãe dela, o pai já havia falecido, a mãe da Duras, né, o pai já havia falecido, a mãe compra umas terras lá na Indochina para poder cultivar arroz, né, fazer plantação de arroz, e essas terras, elas são inundadas, e a família perde, assim, praticamente a mãe investiu todas as economias, né, na compra dessas terras, e depois dessa inundação a família perde praticamente tudo, né, fica praticamente na miséria, e fica também de uma certa forma ali numa situação marginal aos franceses ali, né, a colônia francesa da Indochina. A Duras, inclusive, ela vai... Deixa eu só falar uma coisa antes aqui, que eu lembrei. A Leila Perrone-Moisés, também no pós-fácil do livro O Amante, ela vai dizer que a associação, né, La Mer, o mar, e La Mer, a mãe, é uma associação muito fácil, né, se a gente for pensar, mas que nesse caso é uma associação inevitável, né? A associação, inclusive, pela homofonia e dos termos, né, a psicanálise trabalha muito com isso, de uma certa forma, mas que nesse caso seria inevitável. Inclusive, em 1950, a Duras, ela vai escrever um livro que chama Uma Barragem contra o Pacífico, que ela vai descrever, né, essa tragédia que aconteceu com a mãe, com a família dela, e os títulos da Duras são muito bacanas, muito interessantes, né? Então, Uma Barragem contra o Pacífico, a gente pode pensar de uma certa forma, uma barra, né, uma barragem contra esse mer, né? Seja o mar, seja a mãe, a loucura da mãe, a loucura do irmão mais velho, e por aí vai. Bom, além da importância que a Duras dá à água, né, na obra dela, um outro elemento também de grande importância é a areia. Tem a Leila Perrone-Moisés, ela vai dizer que, inclusive, a Duras, ela utiliza da areia como metáforas para encontrar os seus filhos. A própria Duras, ela vai dizer que quando ela fez, que o India Song, que parece um dos filmes mais famosos dela, né, assim, ele já estava presente no filme A Mulher do Ganges. Na verdade, ela vai dizer que A Mulher do Ganges é um filme que contou imensamente para ela, mais até do que o India Song, só que o India Song ele já estava lá no A Mulher do Ganges, era apenas preciso desareá-lo ou retirá-lo da areia. Então, é nesse sentido que a Perrone-Moisés vai dizer, né, que a areia funciona aí como uma metáfora para os filmes da Duras. Tem outros estudiosos, né, do cinema dela que vão dizer que a areia também passa a ser um lugar seguro para Duras, né, com relação a essa água e essa tragédia, a história da vida dela de uma forma em geral. Então, esse elemento também seria um elemento de segurança, né, que se apresenta no filme dela, seja a areia ou seja pela praia, né. Bom, e um outro elemento importante no cinema dela é a casa, a própria casa, inclusive, também para a gente poder pensar essa casa como uma metáfora. Vários dos filmes dela foram realizados na própria casa da Duras, na Normandia, e ela vai dizer que, às vezes, ela diz assim, as pessoas, elas têm a impressão de que para fazer cinema, para fazer um filme, é preciso ter uma história, e que ela discorda disso. Ela vai dizer que a
casa já é uma própria história. E que todas as personagens dos filmes dela são moradoras da casa dela, com exceção da Anne-Marie Streeter, que ela fala assim, ela não podia morar em outro lugar, a não ser, né, no palacete da Embaixada da Índia. Então, essa mora lá nesse palacete da Embaixada da Índia. Bom, eu dito isso, a hipótese que eu levanto é a seguinte: se esse ternário que se apresenta como um cenário, né, esse ternário, casa, praia, areia, mar, que se apresenta aí, como, a meu ver, né, como um cenário em vários dos filmes da Dilha, sobretudo, gente, está muito colocado, ao meu ver, no Agatha ou suas leituras ilimitadas, aonde ela vai... o filme, né, um enquadro, assim, a gente está vendo a imagem pela janela, às vezes pela porta, da areia e do mar, né? Então, dentro de uma casa, a gente tem essa visão, e aí é a voz da própria Dilha e de um homem relembrando, assim, né, um pouco isso que o Foucault fala da memória sem lembrança, retomando, assim, uma experiência de um amor até incestuoso entre a Dilha e o irmão, uma experiência de infância num hotel na praia, né, à beira-mar. Então, o filme é sobre isso, assim, e esse título é sensacional, né, Agatha, ela aparece no livro, ela aparece no filme, ela aparece no texto, né, ou suas leituras ilimitadas. Então, é alguma coisa que a gente vê, né, retomar esse conjunto que sempre vai aparecendo no filme dela, como uma leitura ilimitada, como algo que não quer morrer, como o que não cessa de se escrever. Então, nesse sentido, a minha pergunta é se a gente pode dizer, né, que esse ternário, que, a meu ver, se apresenta como um cenário, seria aí uma imagem sintoma para a Dilha, né, uma forma dela poder manipular, dela poder se virar, dela poder desembaraçar, se identificar com o sintoma pela via, claro que não é só isso, né, mas também pela via da imagem. Bom, então, pessoal, a princípio, é isso que eu queria, assim, apresentar para vocês. Eu estou no início ainda da minha pesquisa, né? Esses pontos foram levantados, essa apresentação foi feita, né, no nosso curso, a gente discutiu aí algumas coisas. Até falando nisso, eu lembrei aqui agora, um ponto nesse sentido, né, que eu estou querendo levantar essa hipótese, numa das discussões, o Marcelo trouxe um dizer que para mim fez muito sentido, né, que a imagem ela se apresenta como um acontecimento. Então, isso também é muito psicanalítico a gente poder pensar isso. Então, a ideia é essa, né, se a imagem, sobretudo essa imagem que se repete no cinema de Dilha, funciona como um acontecimento, né, um acontecimento da vida dela, que se apresenta aí como uma imagem sintoma, né, e aí ela vai, de uma certa forma, manipulando algo disso. Enfim, é isso que eu tinha a princípio para apresentar, e depois a gente pode retomar aí nas discussões. Obrigada, pessoal. Vamos passar a fala para o Marcelo, então, tá? Marcelo, por favor, se apresente aí. Posso falar? Pode. Assim, é muito prazeroso ver a Daniele falando, né? Muito gostoso. A discussão dela é muito legal. E ela tem uma doçura, assim, no jeito dela de se apresentar, que é muito bacana. Eu gostaria, francamente, de poder falar do Glauber Rocha, nesse momento, com a elegância e a profundidade com que ela mergulha no elemento, digamos, propriamente estético do cinema da Marguerite Duras. Mas o Brasil contemporâneo, ele me impediu de fazer isso. E eu, de repente, quando... Eu fiz uma tese há uns anos atrás sobre o Glauber, né? Minha tese de doutorado foi sobre ele, sobre o cinema dele. Mas eu não me vi em condições de retomar nada. O Brasil não deixou.
O Brasil me deixou um sentimento de engasgo, como se eu tivesse com um óbvio engasgado, atravessado na garganta, e que me impediu, por pouco não me deixou mudo, né? A ponto de eu talvez mudar a direção. E eu acabei me vendo num misto, retomando o Glauber, num misto de muito fiel ao que ele diz, ao que ele dizia, um misto de alguns sentimentos que certamente estão muito fora de moda nesse momento, sobretudo quando a gente pensa a problemática da política, que era tão cara para o Glauber, né? Do Brasil, desse sonho de Brasil, desse projeto de Brasil. E eu me vi num misto de desânimo e ódio. Né? Quer dizer, de modo que eu acabei tendo que fazer uma coisa que talvez para vocês seja, quem estiver eventualmente ouvindo o que eu vá falar, seja um pouco chato, me perdoem, mas eu tive que escrever para poder contornar esses dois sentimentos que estavam me agoniando muito, acabaram deixando um turbilhão na minha cabeça. É como se aquele turbilhão que é o próprio Glauber Rocha, né? Os seus escritos, as suas falas, os seus filmes, começasse a girar na minha cabeça de uma forma difícil de assentar. Então eu escrevi e eu vou ler. Não é longo, tenham paciência, não é realmente longo. Eu vou ler mais calmamente, o mais pausadamente possível. E foi a forma que eu tive de poder aplacar esses sentimentos que, de um lado, me paralisavam e, de outro, me dava vontade de quebrar tudo. O apelido que eu botei no texto foi o de Profecias do Ódio. Do Óbvio, perdão. Olha só, ato falho. Legal, né? Profecias do Óbvio. Então, lá vai. O Nelson Rodrigues inventou o óbvio ululante. No Nelson Rodrigues, apesar de ulular, o óbvio não é ouvido, a não ser por ele, o próprio Nelson. Um outro artista brasileiro, da segunda metade do século XX, também mencionou o óbvio, dessa vez numa canção, o Caetano Veloso. E ele diz, em algum momento lá daquela música dele, do Índio, ele diz que quando o índio fala, né? E o que neste momento se revelará aos povos surpreenderá, mas pelo fato de ter permanecido oculto quando terá sido o óbvio. É isto. O óbvio terá sido. O óbvio se revela por um golpe de retorno. Qualquer neurótico que frequentou um divã para valer pode compreender isso. O que consegue emergir da zona sombria do inconsciente terá sempre sido o óbvio. O artista, o poeta, aquele que eu me arrogo a autoridade de falar nesse momento, de chamar ele de verdadeiro, quer dizer, o verdadeiro artista consegue, de alguma forma, é aquele que, por alguma razão que resta fora de campo, conceito de cinema, do logos, conforme operado pelas lentes do Platão, o verdadeiro artista é aquele que antecipa o óbvio no presente. Né? E parece que ele continua não sendo ouvido. Hoje é dia 12 de dezembro de 2020. Falar de Glauber Rocha, de sua estética. Sinto-me engasgado pelo óbvio. Em escrito de 1981, Cacá Diegues diz que o Brasil deve royalties ao Glauber Rocha por plagiar insistentemente seu Terra em Transe. Uma forma de dizer que Terra em Transe filma o óbvio da política brasileira. Um óbvio que se repete com a surpresa de surdos. O que dizer do Brasil contemporâneo diante de Glauber?
caricatura grosseira do plágio? Isso seria talvez ainda pouco? Ecoa na memória a voz do meu amigo Diogo Nunes. Brasil, país do futuro. Futuro do pretérito. É o tempo verbal que se precisa ao reler a estética da fome. Para não redundar no óbvio, opto pelo original. Reler trechos do escrito de 1965, A Estética da Fome, de modo a apenas sublinhar o óbvio, obviedade ainda mais patente que outrora, justamente porque já enunciada, e enunciada muitas vezes. Por isso mesmo, maior ainda a perplexidade irritada diante da surdez mais ou menos geral, ou, talvez melhor, diante do heróico esforço neurótico de construção dessa surdez. Esforço que visa a manutenção do óbvio sob recalque, que, por sua vez, propicia a manutenção da expectativa de gozo, sem vergonha de ser feliz. Já devem ter ouvido essa expressão. Felicidade que se pretende livre de mal-estar. Em oposição a isso, vamos ao mal-estar na voz do Glauber. A fome latina não é somente um sintoma alarmante, é o nervo de sua própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é nossa fome, e nossa maior miséria é que essa fome, sendo sentida, não é compreendida. A gente fala em fome no Brasil, vem imediatamente à mente, quem viveu os últimos 20 anos, o Fome Zero do PT. Né? Um esforço, indiscutivelmente, dos mais belos e louváveis. Mas creio, diante da cena que nós estamos vivendo hoje, perguntar: esse esforço conseguiu ultrapassar a medida de incompreensão que Glauber Rocha marca e lamenta? Sigamos os passos do Leão Baiano. A figura da fome, conforme ele desenvolve em seu escrito, deve ser lida metafórica e metonimicamente. Metaforicamente, ela aponta para o limite extremo da miséria, que, para Glauber Rocha, constitui a dramática realidade social do Brasil. Essa fome é o que orienta a ação dos personagens do cinema novo, seus cenários, sua mise-en-scène, configurando desse modo o imaginário dos filmes. Diz o Glauber: personagens comendo terra, personagens comendo raízes, personagens roubando para comer, personagens fugindo para comer, personagens sujas, feias, descarnadas, morando em casas sujas, feias, escuras. Lida como metáfora, a figura da fome inscreve o manifesto de Glauber Rocha, pretendesse que soubesse ele disso ou não, na cadeia inaugurada pelo poeta Oswald de Andrade. Nesse sentido, a fome de Glauber é herdeira da antropofagia de Oswald. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. A figura da fome vinculada à figura do antropófago, como eu estou propondo, já indica de imediato o caráter mais amplo que o da mera denúncia no discurso de Glauber. A figura da fome se eleva à condição de símbolo que atravessa a sociedade brasileira de ponta a ponta, e, se quiser, de ponta a ponta, de baixo para cima. Para além da imagem que tem suas fontes enraizadas em um passado mítico do Brasil, como ainda se encontra em parte presente em Oswald de Andrade, a figura da fome em Glauber Rocha atualiza de maneira decisiva o mito ao reconhecê-lo e situá-lo na própria vida da população miserável do Brasil e do Terceiro Mundo e também na sua cultura. Novamente, o Glauber fala: foi esta a galeria de famintos que identificou o cinema novo com o miserabilismo tão condenado pelo governo, pela crítica a serviço dos interesses antinacionais, pelos produtores e pelo público, este último não suportando as imagens da própria miséria. Este miserabilismo do cinema novo opõe-se à tendência do digestivo. Filme de gente rica, em casas bonitas, andando de automóveis de luxo. Filmes alegres, cômicos, rápidos, sem mensagens, de objetivos puramente industriais. Estes são os filmes que se opõem à fome. Como se,
na estufa e nos apartamentos de luxo, os cineastas pudessem esconder a miséria moral de uma burguesia indefinida e frágil, ou se mesmo os próprios materiais técnicos e cenográficos pudessem esconder a fome que está enraizada na própria civilização. Tendo eu que isso foi agravado pelo desenvolvimento de um imaginário positivo para a miséria. A gente pode ver até em novela de televisão hoje em dia, né? Uma forma, digamos, que aproxima a miséria, a imagem da miséria, para melhor distanciá-la, né? Como uma espécie de vacina que inocula o vírus para neutralizá-lo. Volto ao Glauber. Para o europeu, a fome é um estranho surrealismo tropical. Para o brasileiro, é uma vergonha nacional. Ele não come, mas tem vergonha de dizer isso. E, sobretudo, não sabe de onde vem esta fome. Sabemos nós que fizemos estes filmes feios e tristes, estes filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto. Que a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete e que os remendos do Technicolor não escondem, mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente. E a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Digo eu, o óbvio. A fome, no alcance que a percepção de Glauber lhe permite conferir, não será curada pelos planejamentos de gabinete, por mais bem-intencionados que sejam os gabinetes de que se tratem. A questão que me parece mais significativa no manifesto de Glauber é a conversão da fome em figura civilizatória que caracteriza o Brasil. Ela demarca o passo civilizatório-chave do Brasil e, nesse sentido, a figura da fome atinge os estratos que não sentem fome empiricamente. A dimensão simbólica da fome, como, digamos, sintoma-chave da cultura brasileira, não compreendido pelo esforço do PT, no Fome Zero. A figura da fome, então, se amplia para erigir como alegoria que delineia o próprio contorno da vida cultural brasileira, seu traço fundamental. Isso pode ser reduzido à fórmula: cultura de matriz colonial igual à cultura da fome de tudo aquilo que não é seu, segundo a fórmula antropofágica de Oswald de Andrade. Vou repetir as orações finais do trecho que acabei de citar, porque elas indicam o paradigma da ação estética, intelectual e política para o Glauber Rocha, a marca forte da sua estética. Somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente, e a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. A violência como manifestação mais nobre do faminto. Essa proposição guarda em seu interior um lapidar não a uma série de formulações relativas ao Brasil e ao mundo colonizado em geral, das quais ponho duas em destaque. A primeira é a catequese cristã e sua comiseração na figura do óbolo, da esmola, situando o colonizado miserável e faminto na condição de mendicante, ou mesmo a classe média e o intelectual colonizado na condição de pedinte de reconhecimento por aqueles que jamais o reconhecerão, a não ser sob a máscara do exotismo primitivo, de tal maneira que todo esforço artístico e intelectual só se faz reconhecer por aquilo que ele não é ou que não deveria ser, no dizer de Glauber, como primitivos exóticos e pitorescos. A segunda é a imagem do brasileiro médio como cidadão pacífico, a imagem do Zeca preguiçoso, ou, é polêmico o que eu vou afirmar agora, mesmo a do Macunaíma. Em verdade, no meu ponto de vista, a versão politicamente mais frágil do modernismo progressista pau-brasil. Não é por mero acaso que a inteligência institucionalizada sempre pareceu preferir Mário de Andrade como expoente do modernismo, ao invés do combativo e polêmico Oswald de Andrade, Macunaíma, o herói sem caráter, preguiçoso e mentiroso. Toda a produção de Glauber parece se opor a essa imagem, optando pela figura do santo guerreiro, pelo herói que se faz agente da violência divina, Hamilton Benjamin. Assim, Glauber Rocha prossegue no seu escrito.
A mendicância, tradição que se implantou com a redentora piedade colonialista, tem sido uma das causadoras de mistificação política e da ufanista mentira cultural. Os relatórios oficiais da fome pedem dinheiro aos países colonialistas com o fito de construir escola, sem criar professores, de construir casas, sem dar trabalho, de ensinar o ofício, sem ensinar o analfabeto. O cinema novo, no campo internacional, nada pediu. Impôs-se a violência de suas imagens e sons em 22 festivais internacionais. Digo eu, numa palavra, a raiz de nossa miséria, o colonialismo, em todas as suas formas. Exatamente nesse sentido é que não há acordo nem com os Estados Unidos, nem com seus lacaios brasileiros. Este, talvez, demarque o ponto mais fundo de compreensão das causas da fome pelo PT. Diante dela, diante de sua utilidade perversa para o colonizador, para o império do capital, dentro e fora do país, não há acordo a ser feito, pois eles estarão sempre prontos a descumprir os acordos. Com canalha não há acordo. Procurando situar a violência do faminto do terceiro mundo, Glauber afirma, com remissão não declarada a Frantz Fanon, a menção que ele vai fazer à Argélia, o seguinte: somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Foi preciso um primeiro policial morto para que o francês percebesse um argelino. Continua o Glauber. O comportamento exato de um faminto é a violência, e a violência de um faminto não é primitivismo. Uma estética da violência, antes de ser primitiva, é revolucionária. Essa violência não está incorporada ao ódio, como também não diríamos que está ligada ao velho humanismo colonizador. O amor que esta violência encerra é tão brutal quanto a própria violência, porque não é um amor de complacência ou de contemplação, mas um amor de ação e transformação. O Glauber era, assim, foda. Eu gostaria de poder passar umas imagens do Terra em Transe para vocês, talvez a imagem final do Terra em Transe, que é um filme, é o filme que ele está tramando no momento em que ele escreve esse texto. Quer dizer, essa estética da violência, que é uma resposta a esse quadro de uma cultura da fome, né? A manifestação mais nobre que essa cultura pode ter, né? Essa estética da violência, ela vai atravessar o Glauber, a obra inteira do Glauber, até o último filme, quer dizer, naquela forma gritada, naquela luz estourada, no caráter eventualmente abrupto dos cortes, numa tendência crescente de abandono de uma narratividade fácil, enfim. É isso aí. Depois, se vocês quiserem me fazer falar de alguma coisa mais doce sobre o Glauber Rocha, eu estou disposto. Você quer que eu compartilhe aqui o trechinho final do Terra em Transe, Marcelo? Você pode? Ah, seria Posso. lindo isso. Seria maravilhoso. No YouTube. Aí. Suportaremos a diante das glórias até quando que prova sua morte! E da justiça! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização! O que prova sua morte? O quê? O triunfo da beleza e da justiça.
Só uma frase para encerrar, uma pergunta. É ou não é uma caricatura do plágio o Bolsonaro em relação àquela figura do Dias, fazendo aquele discurso de que vai fazer a civilização no grito? É ou não é uma caricatura no plágio, uma caricatura do plágio, a nossa esquerda entrando na justiça contra o capitalismo, um plágio daquela figura do Jardel Filho com aquela metralhadora na mão? Enfim. Se começar, Diogo, passo a palavra. Não tenho mais nada a dizer. Acertei o ponto da Foi ótimo, você pegou 2 pontos assim que ilustram bem a ideia de uma que eu chamei de caricatura do plágio, né? O óbvio do óbvio, do óbvio. E o pior, ainda não escutado nem visto. Eu estou tentando lembrar, Marcelo, o nome do apresentador do Roda Viva. Me lembra aí? Aquele cara, ele era ligado ao PDT, ao Brizola, esqueci o nome dele, era um jornalista, esqueci o nome dele completamente. Não vou lembrar, não adianta. Chegou a ser candidato pelo PDT. Tem um Roda Viva com o Zé Celso, em 2004. O Zé Celso estava preparando a montagem... Não era ele, não. Era outro cara. Pagou... Enfim, vou retomar, se alguém lembrar aí, fizer essa gentileza. Enfim, mas o lance é o seguinte, é uma entrevista do Zé Celso ali em 2004, ele está terminando a montagem dos Sertões, que era a fantasia dele durante muito tempo, né? Os Sertões. E a primeira pergunta que é feita ao Zé Celso, pelo apresentador, sumiu o nome dele, é a seguinte. 1964 ainda é um acontecimento relevante no presente, ou é um rio que passou? Olha, isso me dá desânimo e muita raiva. Só o que eu tenho a dizer. Não tenho outra coisa a dizer. Não tem outra coisa a dizer. É uma compreensão do tempo e da história a mais imbecil possível, né? A mais imbecil, mais primária possível. Isso é o jornalismo, né? Vamos falar a verdade? Que me remete a uma outra entrevista também da TV Cultura, de 78, se eu não me engano, aquela clássica do Caetano, respondendo, bicho, mas você é burro. Como é que é? Aquela entrevista é um crítico de teatro, também me sumiu o nome, e pergunta para o Caetano, faz umas provocações para o Caetano, é uma entrevista para a Cultura, eu não lembro qual era o programa. Porque dá a entender que o Caetano fazia uso da televisão numa pegada, tipo, fazendo uso da televisão, mas a televisão é só a indústria cultural e tudo mais. E nunca foi a posição do Caetano, muitíssimo pelo contrário. Caetano é um antropófago, o Caetano Veloso é um antropófago, esses caras não entendem nada. Mas a resposta do Caetano é exatamente essa, e virou meme. Até foi resgatada essa fala dele, 78, se eu não me engano, que ele fica assim, bicho, mas você é tão burro que eu não estou conseguindo entender a tua pergunta. Você é burro. O Zé Celso não respondeu desse jeito, ele fez toda ele cantou um pedaço dos Sertões que ele estava montando, né? E deu uma resposta de lavada, né? E dá aquela resposta falando sobre a geração, e a minha querida professora Beatriz Vieira, lá da UERJ, chama de geração interrompida. Eu acho até que esse termo é do... Rapaz, eu estou num problema de memória muito interessante hoje. Não, anterior.
enfim, se o Cadu tivesse por aqui, ele ia me salvar. Mila talvez me salve. Importantíssimo historiador. Olha, isso que você está experimentando é um efeito do Covid, hein? Eu espero que não seja. As coisas estão apagando. Espero que não seja. Eu tenho outros amigos que tiveram esse efeito aí. Enfim, mas eu vou ficar com a geração interrompida. O Zé Celso estava falando disso, né? Da geração do... É a geração do Glauber, é a geração... É a geração que foi formada, que existiu na possibilidade, dentro de um projeto de país trabalhista, né? Então, é a geração que vem na sequência do Oswald, né? Do modernistas, e a resposta do Zé Celso é por aí. E tem a cena dos Posso sertões. só apresentar um parênteses a isso que você falou agora, para não perder? Claro. Esse é um silenciado da história do Brasil que não se quer dar voz. Ninguém, nenhum grupo hoje em dia, nenhum grupo está interessado nisso. Nenhum. A fala do... Por quê? Porque a fala do Glauber, do Oswald, ela bota um mal-estar em cena. Entendeu? E como é que você pode viver sem vergonha de ser feliz? Só se você não tiver mal-estar, porra. Entendeu? Tem que botar conteúdinho aí e tal, enfim. Desculpem, eu estou num tom um pouco irritado. Me desculpem mesmo. Deixa eu tirar essa minha dúvida. Ou sei lá, não desculpem, não. Enfim, pro inferno o nome das pessoas, eu estou esquecendo mesmo. Eu tive numa banca de monografia ontem, em que parte do segundo capítulo discutia essa coisa dos esquecidos, né? Os esquecidos e os silenciados da história. E era uma banca que dava especial atenção ao tema da Previdência. E o rapaz chegou a citar, ele citou Eloy Chaves algumas vezes, por conta da lei Eloy Chaves de 1923, que introduz a questão da Previdência no Brasil, né? E aí, quando ele introduz, ele diz assim, lei assinada pelo presidente Arthur Bernardes. Aí eu peguei o gancho da coisa do capítulo sobre os esquecidos e falei o seguinte, veja, você esqueceu, você falou do Arthur Bernardes, que assinou a lei Eloy Chaves, mas esqueceu de falar o nome do presidente que criou o Ministério do Trabalho. Olha só. Olha como isso parece a estrutura de recalque secundário em neurótico. Igualzinho, cara, igualzinho. É um moralismo cretino, né? E que parece que marca, que desenha um sintoma do Brasil contemporâneo, né? Isso é sintoma, cara. É impressionante, é impressionante. Porque essa geração interrompida, ela não só foi uma geração interrompida, como uma geração, de certa forma, engolida e cooptada pelo que veio depois da redemocratização, né? Ainda que se tenha muito claramente, o próprio Zé Celso, em 2004 ali, né? Sentando a porrada no governo, que naquela época era um governo... O primeiro governo Lula. Então, era aquele clima, se a gente olhar para a garotada mais nova... Era a canção do Gonzaguinha, né? Era a canção do Gonzaguinha, sem vergonha de ser feliz. O pessoal preferiu essa estética, digamos assim, esse lirismo esse lirismo, como é que eu vou dizer? Pobre, esse lirismo lamentoso, entendeu? E chato, do que a estética de um Glauber, do que a coisa épica, não é? Que atravessa, por exemplo, o lirismo do Caetano Veloso. Né? Eles prefere isso. Essa bobajada, né? Popularesca, uma estética de segunda, né? Ou de terceira, sei lá. Eu acho
chatérrimo, francamente. É a primeira vez que eu estou falando isso, assim, na frente das pessoas, mas isso estava... Voltar no Glauber essa semana foi terrível, me deixou com esse engasgo. Eu falei, não, eu tenho que vomitar essas coisas, não aguento mais. Assim, eu estou fazendo aqui hoje uma catarse, eu gostaria que vocês tomassem mais como uma fala de artista, enfim, sei lá. Tomem como quiser também. É o que é. Está falado, está falado. Dizia o Nietzsche, né? Quer que a coisa seja para sempre? Fala ela. Falei, pronto. Você acha que 1964, o golpe de 64, ainda é um personagem da nossa história determinante ou foi um rio que passou na nossa vida e acabou?